Eu compreendi, desde que o irmão Paulo estava falando, essa parte aí que leva também a entender, assim como o irmão Manuel trouxe essa consciência, porque do que estamos tratando aqui, estava até conversando com o Omar, inclusive aqui a alegria, a satisfação de tê-lo aqui conosco, e a gente estava comentando aqui exatamente por isso, comentando o que o irmão Manuel estava falando, eu estava meditando o que o irmão Paulo Edson vinha trazendo, e leva a entender, sim, e é esse cuidado nosso. Por quê? Porque esse conflito que há, o irmão Manuel foi bem claro quando ele trouxe a palavra, inclusive, o Omar de imediato já matou a charada também, pensou dessa mesma forma. Né? E nós, antes da fundação do mundo, lá na fundação, nós já fomos, como Paulo fala, né, fomos abençoar toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Né? Então, nós tudo isso já foi planejado antes. Então, outra coisa que ele falou que me chamou a atenção, tem a gente conversando, bem interessante. Não é a velha natureza nossa, não, que precisamos deixar. A velha natureza é essa primeira natureza que já tínhamos antes da fundação com ele. Essa natureza que está sendo reavivada em nós. Uma natureza nova foi a natureza de Adão, foi imposta, né? Essa natureza adâmica. E nós passamos a, a existir, coexistir com essa natureza. Mas a nossa velha natureza, que é a primeira natureza que temos, que é em Cristo, entendendo também que lá nós estávamos com Ele, agora Ele quer habitar em nós, esse é o plano dele, é habitar, ser um conosco. Então, o que leva a entender esse conceito que o Manuel trouxe, perfeito. Na visão ampla, a gente entende dessa forma claramente. Quando a gente traz para o estudo que a gente começou a ver e trazer desde a semana passada, né? Rejeitar o mal e buscar praticar o bem, esse é o princípio da sabedoria, né? O temor ao Senhor leva essa sequência, a gente percebe isso. O que é que eu entendi? A palavra chegou para mim agora no meu coração, eu entendi isso, claro, foi claro nos meus ouvidos. Aí vem o texto, quando eu trouxe também sobre confissão, e Paulo S. também falou, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, assim, essa confissão, essa luta toda que a gente está travando, a gente às vezes se preocupa com a prática do mal. E ainda estamos sob o julgamento, sobre a escravidão do pecado. É uma preocupação ainda nossa. Mas como isso aqui está sendo tratado na minha mente, realmente eu preciso olhar que eu estou livre em Cristo. Eu não estou mais escravo. Eu não preciso, a preocupação realmente ela muda o vetor agora, o sentido agora me impulsiona para outro lado. É aquele mal que outrora eu era escravo do pecado e praticava, agora ela para mim serve para me aproximar mais. Eu tive esse entendimento. Opa! Isso aí, o que estava parecendo que era para minha destruição, foi para me forjar. Foi para esse sofrimento, assim como também Hebreus fala, Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento. Ora, se ele foi que nunca cometeu nenhum pecado, então o pecado cometido por mim também traz esse resultado. Como essa luta é aqui na minha mente, é uma questão da minha mente, é uma mudança dessa mentalidade. Então, o que é que acontece? Qual o mal que eu conheço? Eu não sei do que é matar uma pessoa, porque eu nunca matei outra pessoa. Esse mal eu não conheço, nem quero conhecê-lo. Agora, o que precisamos conhecer? O quê? Aquilo que a nossa própria mente já nos mostrou. Inclusive, foi lá no passado. Não é mais minha realidade. Porque se vocês não perceberem, mas naturalmente, dia após dia, nós estamos nessa santificação. Porque nós percebemos em nós mesmos essa mudança de comportamento. E por causa de quê?
de coisas simples que nós estamos praticando. Essas reuniões aos sábados, as mensagens que a gente fica trocando durante a semana. Eu podia estar trocando mensagem com outros meus amigos que só falam assuntos voltados à carne, à natureza adâmica total. Mas eu não dou atenção. E às vezes vem umas conversas tão tolas que eu nem escuto, eu só deleto. Quando eu vejo o princípio dela, a chamada, eu já deleto. Só para mim, ninguém sabe que eu estou deletando no grupo todinho, já apago logo, já nem procuro, nem comento nada sobre ela. Por quê? Porque aquilo já não me agrada. É uma questão minha. Ninguém mandou apagar. Ninguém. É a minha consciência que já não aceita mais aquela conversa. Mas quando eu escuto uma mensagem de Manuel logo cedo, às vezes um texto, eu paro e leio. Estou ali no ônibus, estou lendo, estou confirmando, agradecendo, amém, coisa boa. Por quê? É isso que me nutre. É a natureza espiritual se alimentando um alimento espiritual. Com certeza, irmão Paulo, eu entendo claramente que esse sim é o processo de santificação. Esse sim é o processo de santificação. Conversando aqui com o Mar também, ele citou uma coisa muito interessante. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, é lei, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a lei. Não fazer. Aqui a colocação é ser de santo, como eu sou santo. Ele está... Eu já vi, acho que Augusto Cury fala, ele está sempre sugerindo você tomar pensar desta forma. Jesus, em suas palavras, sempre estava dando sugestão. Vinde a mim. Eu não obrigo você a vir. Eu não. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Fica à vontade. É mais ou menos assim. Esse texto não é uma sugestão. Quando ele diz ser santo, é uma hora. Veja só. Quando ele diz assim, vê, o cego vê. É uma palavra de... Ele diz, anda e o cego anda. E ele, quando ele diz ser santo, eu entendo que ele está falando comigo, isso me atinge de tal forma que me torna santo. Eu não consigo ser santo como Deus é santo. Pedro disse, ninguém consegue. Se você tentar, vai conseguir não, Pedro. Mas ele consegue. Ele consegue. Você só precisa assistir ele conseguir. É na consciência. Se você crê na possibilidade do poder de Deus na sua vida, você será santo. Se você crê que buscar ser santo, você vai conseguir, aí você não vai conseguir. Eu tenho uma honra ser santo. Como isso vai acontecer? Eu sei como vai acontecer. Vocês ainda não. Mas assistam. Se você achar que isso é impossível, assista a obra que a cruz vai fazer em você. Receba ela. Se você tentar, talvez não consiga. Mas se você simplesmente crer, ela vai se manifestar naturalmente, porque eu coloquei de dentro para fora. Está dentro de você. Você será santo. Um exemplo só. Eu conheci um rapaz na minha adolescência, lá no ensino fundamental, chamado Roberto. E depois do ensino fundamental, eu nunca mais vi o Roberto. Há 2 anos ou 2 anos e meio atrás, eu me encontrei com o Roberto. E ele, Marcos, Roberto, faz quanto tempo e tal? Aí eu disse, e aí, tá firme em Jesus? Ele disse, Jesus quer saber de mim, não. E eu falei assim, por que ele não ia querer saber de você? Ele disse, eu sou gay. Aí eu disse, você é gay? Eu sou gay. Você não é gay? Eu sou. Não. Ele disse, só tu quer saber mais que eu sei que eu li o manual. Você não é gay. Eu manual, que manual? Você quer ouvir? Quer? Eu peguei nos braços dele, fecha os olhos. No meio da rua, você vai ouvir uma voz. Ela fala o tempo todo ela fala, ela não para de falar. E ele ouvindo, quando ela estava indo, para de rir, leva a sério, fecha os olhos, nós fechamos. E quando eu abri, ele estava chorando, eu ouvi a voz. Eu peguei a voz de Deus. Ela disse que eu sou do Senhor. Ela está escrito na Bíblia. O Espírito de Deus está escrito no Espírito que ele é do Senhor o tempo todo. O tempo todo.
Então, ou você acredita no diabo que você é gay, que eles conseguem, você acredita nele, ou você acredita no negócio que diz que você é gay. Tá? Chorar, professor, depois você vai embora. Aí você fazer uma cruzada. Aí lá vem o Roberto com a Bíblia na mão para cruzar. Eu falei, ninguém está andando de Bíblia agora. Ele falou, eu sou gay, eu sou do Senhor. Então ele escutou. Então eu preciso escutar o Senhor. Eu preciso crer na obra da cruz. Enquanto eu não creio, eu adoeço. Enquanto eu não creio, eu pego. Mas assim, sem nenhum esforço da minha parte, a não ser adorar. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Em um momento você vai perceber que as obras da cruz vão estar em você. Você vai perceber essa nova natureza que já foi posta em você. Sem necessariamente. Assim. A linguagem seria mais ou menos assim, em grupo, né? A linguagem seria assim. Saiu alguma coisa de mim do nome Adão. E todo mundo virava e dizia assim, ei, você não faz isso não, hein? Ai, consciência, você é bênção. Você não é isso. É mesmo. Eu estava dizendo assim, quem mais me leva a santificação hoje no meu convívio é o meu cachorro Bruce. Porque quando a minha natureza adâmica chega e eu fico nervoso por alguma coisa, ele pula em cima de mim, pula, até que eu, tá bom, louvado seja Deus, tá tudo bem, tudo jóia, ele vai deitar. Mas é só eu ter qualquer fraqueza, assim. Esses dias o cara bateu no meu carro, e ele estava aqui, ele é de João, mas estava aqui, e eu, isso só acontece comigo. Mas, rapaz, 60 anos de derrota, ele pulou tanto em cima de mim. Eu disse, não, não é de derrota, não. 60 anos de vitória, Bruce. Aleluia, glória a Deus. Ele pulou para ele deitar. Como se ele sentiu que mudou o meu coração. Se nós pudéssemos viver isso, né, eu creio que Anselmo é 100% Jesus. E quando ele tiver qualquer coisa da natureza, não, você não é isso, não. Amém? Não é isso, não. Se você quiser, não é isso que você é. Você tem a natureza de Cristo. Temos essa maturidade, podemos dizer, essa maturidade de perceber que o tempo santo, mesmo assim, entender assim do que acreditar na interpretação de alguns cursos, sem problemas, também não fico feliz você reforçar isso aí, a gente tem. O que eu estou querendo trazer aqui é que, assim, está sendo um processo. Então, e aí, como eu estou entendendo, irmão Paulo Edson, meus irmãos, esse processo que nós estamos vendo, à medida em que vamos meditando na palavra, ela vai sendo revelada. São muitas coisas. Um comentário desse que nós claramente, pelo menos eu compreendi claramente o que o Omar falou, mas a gente vê que nas palavras dele tem alguma coisa ainda que nós já não percebemos mais assim. Mas por quê? Porque nós insistimos em estar buscando, e como eu disse, de alguma forma o Senhor levanta, Paulo Henrique, Ronaldo, Paulo Edson, eu, Manuel, a Rosilma, a Neide, né, a Rejane, alguém fala alguma coisa, opa, até a Giovana, né, também, e de repente aquilo ecoa diferente nos nossos ouvidos e desperta algo que a gente vai estar com esse pensamento, observando juntos essa nova palavra que a gente está tratando já há alguns anos aqui sobre o corpo multimembrado de Cristo, mas são membros do mesmo corpo. É toda essa compreensão que então, para nós, a gente pega essas questões, a gente entende essa situação de uma forma ampla. A gente sabe que vai ser tudo em Cristo e ele vai entregar o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em tudo. Tem a plena consciência disso. Mas é esse processo que estamos dia após dia trabalhando, né? Então, essa questão da santificação, ela traz, perfeito, peço desculpa, até a minha correção aqui, vamos pensar desse jeito. Não que Augusto cure, que eu não concordo com ele, não, mas apenas para o nosso exercício, ou seja, Deus não está impondo. Se ele estivesse impondo, na primeira vez que eu lesse, ele sede santo como o Pai é santo, eu me tornava santo. Mas aquela palavra não surtiu esse efeito, mas ela está surtindo hoje. Porque o mar foi usado e isso foi reforçado em mim. Opa, despertou. Essa vida desse texto, ela mexeu comigo. Ela ecoou nos meus ouvidos. Caramba, é aquela primeira palavra lá do Éden. A ordem foi: não
comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se assim der comer, certamente morrerás. O propósito, era o plano, a coisa aconteceu daquela forma e ele se alimentou. E alimentou e deu o marido, a gente sabe a história. Está acontecendo. Nós estamos, pelo menos eu, no meu entendimento, estou trazendo isso. Então, como eu falei, tem muitas coisas lá para mim que hoje, e tem um texto, acho, do profeta, fala que é como se fosse um indicador. Aquele mal que eu praticava, quando eu venho minha memória, eu sinto nojo dele, eu sinto desprezo, eu sinto uma repugnância. Por quê? Porque aquilo não me traz prazer. Aquilo não me traz alegria. Isso é um processo de rejeitar o mal, né? Rejeitar o mal. Por quê? Porque realmente aquilo já não faz mais sentido para mim. Aquilo realmente me deixa triste. Porque a minha mente alguma coisa naquele sentido, já, opa, aquilo ali, eu tenho vergonha daquilo. Eu tenho vergonha daquilo. Mas aquilo, ao mesmo tempo, eu vejo que, para mim, me fez amadurecer. Hoje, e não ter cuidado, Paulo Edson, é quando eu entendi claramente o que você falou. Eu não temo mais aquele mal, porque eu rejeitei. Eu entendo para mim, como o Manuel falou, fantástico, essa questão do trabalhar na nossa mente, né? Esse trabalhar da nossa mente aqui, entendendo que nós já fomos, antes da fundação do mundo, isso já aconteceu conosco, né? E a gente entendendo como, mesmo tendo a compreensão que nós nunca fomos judeus, nós somos gentis e que fomos enxertados nessa videira. Aquela lei que estava da primeira aliança, que pesa para os judeus, para nós não tem esse peso. Mas que em Cristo Jesus nós somos nova criatura e que agora a lei que ele nos deu, o próprio Cristo, porém o novo mandamento vos dou, que amei Jesus, como eu vos amei, ao ponto de dar a sua vida por outrem. Assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, agora a lei que rege a nossa vida agora é em Cristo Jesus. É em Cristo. A lei é o amor. O fruto é o amor. Então, essa consciência. Então, a nossa mente funciona nessa dimensão. A minha mente trabalha nesse amor. Eu tenho que olhar para o meu próximo e amá-lo. Não tem cor, etnia, raça, não tem status, não tem nada. E que isso está sendo trabalhado muito no nosso meio. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. E Deus nos amou tanto que nos encerrou a todos na desobediência para agir de misericórdia para com todos. Ele amou a todos ao ponto de entregar o seu filho. É por ele. Então, ele tem realizado essas coisas para nós e já tem nos preparado. Essa vida, essa nova vida aí, que vida que está se manifestando em nós. Agora, não de uma forma individual. Individual esse processo. E como corpo multimembrado de Cristo, nessa servidão de uns aos outros. Como são os membros de um corpo? Estão ali para servirem, né? Um servir ao outro. Como Cristo fez, né? Como Jesus fez. Eu vim como rei dos judeus, né? Mas eu servi você. Eu quem servi. É a posição, o sacerdócio, né? É um sacerdócio de Melquisedeque. O irmão Pisatante gosta muito de falar sobre o sacerdócio melquisedequiano. Um sacerdócio eterno. Esse sacerdócio de servir, de prestar esse serviço do amor em Cristo Jesus para todos. Então é isso, a santificação para mim hoje eu tive esta compreensão, espero que realmente tenha concordado com o que o irmão Paulo Edson trouxe e com o que o irmão Manuel também trouxe de uma forma bem clara, evidente, da forma como a gente vê. E eu sei que é uma mensagem que o irmão Manuel tem passado muito para nós. Às vezes ele tem trazido de uma forma como o próprio Jesus nos trouxe, né? Sempre mostrando
o trabalhar dele lá com os judeus durante o passar por todo Israel, exatamente para a preparação nossa. E mesmo tendo essa visão nossa hoje, que estamos em Cristo, mas esse peso, o problema que eu vejo nisso aí é o peso, mas como não há mais peso e nem o pecado, eu creio que nós somos livres em Cristo, e assim como já fomos libertados, como os hebreus, né, foram libertos lá do Egito, nós hoje, como corpo muito membrado de Cristo, também fomos libertos da Babilônia. E nós estamos livres em Cristo. E saímos da Babilônia no tempo em que entendemos isso e estivemos com a nossa mente presa, escrava, pensamento escravo em Cristo.